Oi, gente, eu sou a Maria Carolina Trevisan, sou jornalista, trabalho no UOL, sou colunista, escrevo sobre direitos humanos e política, e também sou comentarista do podcast de política do UOL. Eu vou conversar aqui com o Matheus, porque também faz mais de 10 anos que eu pesquiso sobre como a imprensa retrata as questões raciais, vem mudando muito, né, os últimos 15 anos para cá, e a gente vai debater isso, mas recentemente eu tive a honra e o privilégio de escrever um texto com o meu amigo e professor Matheus Gatto, e aí a gente escreveu sobre o Miguel, aquele caso que aconteceu em Recife, super triste, e a pedagogia do racismo. Bom, meu nome é Matheus, eu sou professor de Sociologia no Departamento de Sociologia da Unicamp e membro do Núcleo Afro-Sevrap, né? Eu tenho trabalhado com questões raciais, com pesquisas sobre racialização. Uma coisa que chamou a minha atenção e a atenção da Carol, no caso do Miguel, em primeiro lugar, é a possibilidade de se discutir o que é o racismo na infância. Ou seja, quais são as pressões e quais são os mecanismos específicos que cercam a vida de uma criança negra, né? A gente tem sempre na cabeça aquela ideia do livro da Neuza Santos, quer dizer, sobre o tornar-se negro. Então, como é que é o aprendizado dessa posição social? Então, por um lado, a situação do Miguel chamava a nossa atenção para o que é essa publicidade do racismo hoje na mídia, ou seja, por que o caso George Floyd consegue catalisar, digamos assim, a globalização dos repertórios antirracistas no mundo inteiro. Então a gente escuta Vidas Negras Importam aqui também, I Can't Breathe aqui também. Então você tem de um lado essa possibilidade de globalização dos repertórios antirracistas, e do outro você tinha, na verdade, o racismo sendo colocado em cena na vida de uma criança negra. Então, uma das coisas que chamou a minha atenção, e da Carol também, depois a Carol vai falar um pouquinho mais sobre como é que a imprensa tem divulgado esses diversos casos, e qual é o olhar, quais são as palavras ditas e quais são as palavras não ditas, mas uma coisa que tem chamado a nossa atenção que chamou nossa atenção sobre esse caso era a primeira relação daquelas pessoas com a cidadania. A gente olhava para aquele apartamento de luxo e, de repente, ninguém era cidadão. Ou seja, a gente parecia que estava entrando num texto importante do geógrafo Milton Santos, que chama-se Cidadanias Mutiladas. Quer dizer, ali era o espaço das cidadanias mutiladas. Em primeiro lugar, a gente tinha uma família, né, uma família negra, família da Mirtz, da mãe, que é a mãe do Miguel, trabalhando em plena Covid-19, né, em pleno surto do coronavírus, num apartamento, o que já por si, já desrespeitando as regras de isolamento social, ou seja, as obrigações de cuidado, de deferência, de trabalho ali que estavam naquela relação, eram relações deletérias do ponto de vista da vida das pessoas. Depois vimos a saber que o salário da Mirtz era um salário também que provinha de fundos da prefeitura aonde o patrão da casa trabalhava, o município ali perto. A mãe dela também, os 3 funcionários dele. Os 3 funcionários também. Então, quer dizer, a gente lidava com uma casa ou com uma situação de relações sociais onde as pessoas são próximas e profundamente desiguais. Então, por isso, para a gente, esse caso ele parecia um caso exemplar daquilo que na nossa literatura sobre racismo é chamado de racismo brasileiro, das especificidades do racismo brasileiro, onde a proximidade social e, por vezes, até intimidade, porque já trabalhavam juntos há quatro anos, pode não significar muita coisa em termos do acesso das pessoas a direitos. Então, eram pessoas próximas e desiguais. Uhum. E, Matheus, é interessante também porque, como a gente vem vendo o avanço da cobertura da imprensa aqui no Brasil sobre esses casos, né? Há 15 anos atrás, quando se começou a retratar a questão racial fora das páginas policiais, em que os negros eram retratados como os agressores, foi a partir do momento em que houve as cotas raciais. E mesmo assim, havia uma
dificuldade da imprensa abordar esse tema. Era visto, sempre tinha aquela questão da meritocracia, e nos espaços de opinião dos principais jornais do Brasil eram contra as cotas. A primeira pessoa que escreveu sobre isso de uma maneira diferente foi a jornalista Miriam Leitão. E a partir daí ela começou a se aprofundar cada vez mais. E aí ela veio a Flávia de Oliveira com ela, que hoje em dia está na Globo News, né, que é uma mulher negra super atuante, e uma das primeiras que começou a aparecer na televisão como jornalista. De lá para cá, o que eu notei nas pesquisas que eu fiz foi que há espaços de silêncio, e esses espaços de silêncio são parte do nosso racismo, com essas especificidades brasileiras que a gente tem falado, né? Então, não se fala dessa dimensão que a gente comentou no texto do Miguel com clareza. Há uma dificuldade do jornalista de compreender as complexidades que são relativas ao racismo, até porque isso nunca se falou, e até porque não existem quase jornalistas negros dentro das redações. Então, esses temas não fazem parte da pauta, né? Então, precisa ser alguém que já lida com essa questão para escrever com a delicadeza necessária e com a complexidade necessária. Então, quando a gente escreveu o texto do Miguel, acho que a gente juntou essas duas coisas, né? O teu conhecimento, o teu lugar de fala, e o meu conhecimento com o meu lugar de fala, com as diferenças que nós temos, mas a gente conseguiu mostrar essa dimensão do racismo com a delicadeza necessária para que as pessoas conseguissem ler também e pudessem refletir sobre o que é parte da nossa sociedade, do nosso cotidiano, né? Esse ponto que você está tocando é muito importante, quer dizer, essa relação entre a imprensa e o racismo. Pensando o caso da criança negra, o que a gente nota, mesmo a gente pega a história do século XX inteiro, né? O que a gente nota é que a imprensa narrou a história do moleque, a história do pivete, a história do menor infrator, a história do menor abandonado, né? As imagens da criança negra se confundem com a imagem do arrastão nas praias, né? Me lembro quando eu era uma criança, inclusive, de eu assistindo isso no começo da década de 90, a imagem dos arrastões, né? Dos arrastões de garotos, né? Do menino associado à gangue. Ou seja, de fato, a imprensa ela tem um papel muito grande em construir simbolicamente esse objeto que faz parte uma parcela significativa das nossas classes médias ansiarem pela redução das leis de maioridade penal. Porque a realidade filmada é essa, é a do menor abandonado, é a do menor infrator, é a do moleque, é a do pivete. Não sei se esse termo ainda é utilizado, mas esse termo pivete, como construção social, como estereótipo, é o que povoou, quer dizer, o imaginário das classes médias e das elites brasileiras. Então, quando a gente pensa esse anseio pela redução das leis de maioridade penal, a gente tem que se refalar de uma realidade, inclusive televisiva, imagética, que criou essa figura, né? Então, o caso do Miguel, ele soava para a gente assim emblemático, como essa oportunidade de lidar com isso de uma outra maneira. Então, o que a gente estava chamando ali de pedagogia do racismo tem a ver com as diversas maneiras com que uma pessoa negra tem que lidar com o aprendizado de sua posição social. E como esse é um processo bastante ambivalente, bastante inconsciente até, e bastante presente. Então, a gente destacava muito no nosso texto uma citação bem bonita do James Baldwin, que é um grande escritor afro-americano, num livro que ele escreveu dedicando o livro ao sobrinho. É uma outra criança, uma criança negra dos anos 60, como um presente a esse sobrinho, aonde ele falava que por trás dos castigos dos pais, por trás dos conselhos dos pais, ele percebia que se instaurava ali uma outra ordem, que era a ordem racial. Então, essa agonia, esse desespero, digamos assim, dessas famílias, no nosso caso brasileiro, de famílias negras e mestiças, de, ao ter que explicar para uma criança o que são os perigos do mundo, o que são os perigos da vida, ter que dar o limite. E nesse limite também se tece aí o limite do racismo. Independente se a família discute sobre isso, independente, não é uma questão propriamente de
consciência racial, no sentido que a gente vê os movimentos negros trabalhando, né? É uma questão disso, quer dizer, meu filho, você não pode entrar correndo num shopping, cuidado com as roupas, não reaja à polícia, não fale alto, não se comporte como suspeito, imagine, isso é uma loucura, não se comporte como suspeito, ou seja, todo esse conjunto de tensões, que permeia esse lugar social, né? Que uma das coisas mais bonitas, né, Carol, que eu vi nos comentários ao nosso texto, os comentários que surgiram nas redes sociais, eram das pessoas se identificando com isso, né? Falando dos filhos de pessoas que foram filhos de empregados domésticos e que mandaram relatos para a gente falando assim, olha, de fato, a minha mãe falava tudo isso para mim. Mas eu não entendia que ela estava que aquilo era proteção. Eu entendia que era cerceamento. Ou seja, porque é uma proteção ambígua, é uma proteção que também, de uma certa maneira, duplica um pouco a força simbólica do racismo na constituição da subjetividade. Né? Isso faz parte mesmo da construção do que é ser um indivíduo negro no Brasil. E é muito difícil falar disso, porque a literatura chapou isso como embranquecimento. Um dos modos pelos quais a literatura consegue falar desse aprendizado da posição social, né, que implica, às vezes, por exemplo, boa aparência, e aí boa aparência pode significar alisar o cabelo, por exemplo, né? Foi colocar em cena, e colocar muito bem feito, colocar a questão do embranquecimento cultural, do embranquecimento social. Eu acho que o embranquecimento cultural é uma coisa que, de fato, perpassa a pedagogia do racismo, perpassa o aprendizado social, mas eu acho que tem uma linha tênue, uma linha mais fina, que não implica a vontade subjetiva necessariamente de ser branco, mas que implica, sim, uma disposições aprendidas de proteção, né? E não está só no Brasil. Eu acho que a Carol viu aquelas imagens, né, que eu achei muito interessante, Carol. Se eu já tivesse visto isso antes, a gente já teria colocado no texto, que é assim, que é a imagem dos policiais negros nos protestos nos Estados Unidos. Então, você percebe a tensão no corpo dele, porque muitos deles, inclusive, falando, a equipe Primachim, tem câmera, porque as câmeras pegaram isso, né, dos policiais no protesto, ou seja, impedindo os manifestantes, cumprindo o dever da ordem, mas, por outro lado, e o fato de serem policiais, e o fato de terem uma profissão, de serem pessoas honradas, é a tentativa de sair do que significa o racismo, de sair do que significa a marginalização social, sair do lugar de negro nesse sentido, mas ali vivendo a tensão entre o que significou toda uma vida que procurou sair daquele lugar do negro, do gueto, e ao mesmo tempo se identificar com o que está acontecendo na manifestação. Então, falar de pedagogia do racismo, mais interessante do que capturar o embranquecimento, é capturar esse conjunto de ambivalências que perpassam essa posição social e essa disposição social. Eu acho que isso é presente no Brasil, acho que isso é presente nos Estados Unidos, e as imagens agora estão mostrando isso para a gente de um modo muito interessante, né, Carol? E aí, à medida que a gente ia fazendo o texto, e o Matheus falava, então, porque o Miguel teve que aprender a ser negro, só que ele não teve tempo de aprender a ser negro, porque ele era muito pequeno, ele era uma criança, né? E aí, voltando um pouco sobre o que você estava falando da cobertura da imprensa, quando usava esses termos, né, trombadinha, pivete, esses termos, imagina como foi a cobertura do massacre da Candelária. Exato. Se você resgatar, você vai ver essas palavras sendo usadas. Hoje em dia, eu dou aula, né, para jornalistas, jovens jornalistas, sobre como fazer cobertura de direitos humanos, e aí a minha tentativa é sempre no sentido de nunca usar a palavra menor, porque só o fato de você usar a palavra menor já criminaliza aquele adolescente se ele tiver uma situação de conflito com a lei. Né? Então, isso é, assim, a imprensa ainda precisa muito, mas aí, puxada pelos protestos nos Estados Unidos, a gente está vendo como poderia ser feito aqui no Brasil. As capas da Time são muito fortes e muito bonitas, ao mesmo tempo em que a gente está falando de uma coisa muito triste, né, que é a violência racial pela polícia, né, que tem aqui no Brasil também. Então, uma coisa que esse texto mostra também, Matheus, é como é que a gente vai fazer as pessoas pensarem sobre isso sem ser por meio da dureza,
precisa ser pela beleza. E aí que eu acho que tem essa empatia. As pessoas olham para aquilo e falam, também tenho filho. Eu também, se fosse o meu filho, como é que seria? Como seria grave esse racismo que as crianças negras têm que aprender a lidar desde que nascem, né? Como é que seria para mim, mesmo sendo uma pessoa branca e tal? E acho que nesse momento, nesse contexto, aí você me disse se de fato isso está acontecendo, mas pelo que a gente vem observando, os movimentos antirracistas agora estão muito mais com presenças de não negros do que antes, né? Acho que nos Estados Unidos está sendo muito mostrado pela televisão também, fica constrangedor você não fazer parte disso, não entender como o racismo é prejudicial, é letal. E aqui no Brasil é a mesma coisa. E aí se falou, como nunca se falou na imprensa, sobre o mito da democracia racial, por exemplo, que aqui nunca existiu, que isso foi algo que foi montado, né, pelas elites e pelo poder. Enfim, acho que a gente estava vivendo um momento histórico nesse sentido e eu vejo assim os movimentos negros e como a gente está ocupando esses espaços de uma maneira positiva. Aqui no Brasil também, apesar da pandemia, que é difícil, né, lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo, mas os protestos estão mostrando isso e as pessoas estão se posicionando. Muita gente me perguntou, mas, Carol, eu posso falar alguma coisa? Pessoas brancas. Eu falo, deve falar alguma coisa, né? Como diz a própria Angela Davis, né? Quem não pode, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Ou como disse a Patrícia Hill Collins, que eu tive o prazer de entrevistar quando esteve aqui no Brasil, né? A liberdade do povo negro é a liberdade de todos nós. Então, assim, vamos todos enfrentar o racismo, né? Cada um do seu lugar, mas não existe restrição para isso, né? Engraçado. Esse ponto da Carol é um ponto muito importante, porque eu acho que o Florestan Fernandes escreveu um livro chamado O Significado do Protesto Negro, né? Hoje, isso no final dos anos 80, hoje a gente teria que escrever um chamado Significado do Protesto Antirracista, ou seja, os movimentos negros de um lado, mas todos os setores antirracistas em conjunto, né? Eu concordo com a Carol, que tem esse constrangimento, né, vindo do exterior, com as barreiras de branco, no protesto, né, com a presença de brancos fazendo símbolos do povo negro, mas eu acho também que tem um outro elemento que essas pessoas também estão incluindo aí, brancos e negros, né, o que também mostra a importância dessa coalizão, é que o protesto contra o racismo no Brasil hoje, ele é o protesto republicano por excelência. Ou seja, no Brasil que a gente está vivendo hoje, com o governo que a gente está vivendo hoje, quer dizer, o protesto contra o racismo, ele é um protesto que ele tem o potencial de reconstruir a República. Por quê? Porque não é apelando à boa consciência que a gente vai tirar, usando a metáfora do Floyd, o joelho fardado de cima do pescoço das nossas crianças. É no Congresso, é no Parlamento. Ou seja, que os protestos antirracistas no Brasil agora, eles precisam se conectar diretamente com a viabilidade das candidaturas negras no Congresso e no Parlamento, e tem que se conectar com o debate sobre a revisão da lei de cotas em 2022. Eu acho que o que as pessoas que estão no protesto estão percebendo é que, do ponto de vista, quando você olha para a República Brasileira, para a democracia brasileira, do ponto de vista da violência racial, do ponto de vista do combate ao racismo, a gente consegue traçar uma estratégia de reconstrução, de retomada da República, das instituições republicanas. E parecem estarem completamente confiscadas. Então, o que eu acho, quando eu vejo pessoas brancas no protesto, pessoas de diferentes classes sociais no protesto, o que eu noto, o que eu imagino, né, o que talvez seja a minha utopia, é que elas estão notando que a crítica ao racismo, longe de ser algo identitário, nesse sentido mesquinho que circula numa parcela da esquerda, ela é uma alternativa, uma possibilidade de se pensar como a gente pode reconstruir essa república que está em frangalhos aí, desde a ruptura democrática de 2016. Eu acho que a questão racial é a questão que conecta todos esses pontos.
só queria dizer que é um prazer muito grande poder falar sobre isso. É um tema que a gente não pode deixar de ter sempre reflexão sobre. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de poder conversar sobre isso com essas pessoas que são tão importantes, que estão estudando esse tema sempre, e estou à disposição, assim, acho que a gente deveria, inclusive, poder conversar sobre isso mais para os alunos de jornalismo e falar dessa cobertura específica, porque senão fica se reproduzindo coisas como, para fazer cobertura de, por exemplo, tráfico de drogas, a imprensa coloca assim, então, exército faz cerco contra a Rocinha, e como se a favela fosse um lugar cheio de criminosos, né? Então, ainda hoje, a gente tem muitos desafios na imprensa que precisam ser ultrapassados. Então, eu gostaria de agradecer, me desculpar, porque tocou o telefone e aí teve esse problema, mas vocês ficaram aí com o meu colega e meu amigo Matheus, que sabe falar tão lindamente sobre esses temas. Muito obrigada. Bom, eu queria finalizar também dizendo para mim que foi uma oportunidade muito grande escrever com a Carol. Quero ter mais oportunidade de escrever e de trabalhar com ela. E queria deixar também essa mensagem, quer dizer, do lugar estratégico do protesto contra o racismo no Brasil contemporâneo. Eu acho que começou-se a circular, inclusive no campo, sobretudo no campo progressista, uma ideia mesquinha do identitário, uma ideia que não entende uma perspectiva, que não entende que, às vezes, a gente consegue articular diversos problemas olhando a sociedade a partir de um ângulo muito particular, né? E não consegue compreender que, muitas vezes, quer dizer, os movimentos sociais estão reivindicando direitos que são o protesto contra a morte do George Floyd, o protesto que a gente faz em relação ao Miguel aqui é o protesto pelo direito à vida. Mas parece que quando a luta pelo direito à vida está na boca da travesti, a luta pelo direito à vida está na boca das feministas que estão contestando o feminicídio, a luta pelo direito à vida está na boca da juventude negra, aí é identitário nesse sentido do menor, nesse sentido do particular. Eu acredito mesmo que o protesto contra o racismo no Brasil hoje, ele é o protesto republicano por excelência. Porque do nosso ponto de vista, do ponto de vista da gente negra brasileira, o Congresso é importante. A gente não pode cair na ideia de que tudo é corrupção, não. O Congresso é importante, as leis são importantes, o parlamento é importante, ter uma representação política que funcione é importante, ou seja, do nosso ponto de vista, a República é central. É central. E eu acho que as pessoas de diversas origens sociais, que compreenderem que estão no protesto contra o racismo nas ruas do Brasil, compreenderam isso, que talvez ali esteja uma alternativa para discutir e para repensar a reconstrução da República Brasileira, né? Para que a nossa República não seja aí sucateada, quer dizer, num projeto mesquinho e autoritário de povo armado, de milícia, né? Então, acho que esse é o significado do protesto antirracista no Brasil hoje, por isso que, para mim, é um prazer enorme ter a chance de conversar isso aqui com vocês. Muito obrigado.